conhecemos hoje como Brasil foi formado por uma infinidade de pequenas e grandes correntes migratórias. O que permeia o senso comum é a ideia de que para cá vieram pessoas em busca de sonhos, de grandes realizações no chamado Novo Mundo. Mas também procuraram pelo país pessoas fugindo de realidades ainda mais cruéis do que a encontrada aqui. Isso tem tomado uma importância maior nos últimos anos. Primeiro com a imigração asiática, fugindo das guerras do final dos anos 60 e dos anos 70, bolivianos procurando condições mínimas de sobrevivência e, mais recentemente, haitianos fugindo de um sem número de tragédias que se abateram pelo país. E ainda de africanos fugindo do abandono a que o mundo os relegou. A noção de território, né, ela tem desde a dimensão estritamente geográfica, né, até uma dimensão política, né, então a dimensão de fronteiras, como você diz, né, ela tem a ver com a cultura, tem a ver com tradições, tem a ver com referências que são fundamentais para situar o sujeito no mundo, né? Então, e tem o território psíquico, né? Então, um deslocamento geográfico pode ou não, mas em geral, pode desencadear deslocamentos psíquicos também. A gente tem que partir desse princípio. A mobilidade sempre existiu, sempre existirá e é um direito humano. O estrangeiro sempre tem o estigma do perigoso, do estranho, né? Enfim, estrangeiro assusta. Uma das diferenciações que a gente faz é pela via de uma certa escolha dos imigrantes em partir, né, ou uma dimensão forçada da imigração, né? Nós temos trabalhado cada vez mais com essa dimensão da imigração forçada. E na África, uma armée, não sei se armée que é o português, grupo de polícia, chama que é português. Estava procurando meu marido para lhe matar, ele fugiu, eu fico sozinho. Estava grávida, eu também fugi. A Casa do Migrante está, podemos dizer, dentro de uma estrutura que nós chamamos de Missão Paz, que começou já na década dos anos 30. Você começou com os italianos e depois vieram vietnamitas, coreanos, até as migrações atuais. A Casa do Migrante, interessante é que ela iniciou com migração interna. Com o passar do tempo, diminuiu sempre mais os imigrantes internos e aí começou a aparecer os imigrantes internacionais. Aqui a casa, claro, é um lugar que oferece comida, lugar para dormir. De manhã temos uma parceria com o posto de saúde, então o posto de saúde vem aqui e se alguém precisa de algum cuidado médico é oferecido. Fue algo bendecido por Dios, creo, porque la verdad 2 días nos quedamos durmiendo en la terminal, en la rodoviaria Tití con mi padre. Y justo esos días hacía mucho frío, no teníamos a ningún lugar a asistir. Foi entrou no navio, não sei se o navio está aí aonde, eu subi só. Quando o navio parou aqui no Brasil, o comandante me falou, tem que descer, já chegou. Chegou? Aqui aonde? No Brasil. No Brasil? São Paulo. Ele tem dizer São Paulo, mas eu não sei se São Paulo é aonde. Ele falou, já está no São Paulo. Nesse momento estamos com bastante gente fugindo de conflitos. Au Congo, je faisais la politique. Je suis secrétaire permanent national d'une plateforme politique de l'opposition. Je fuis mon pays parce que ma vie était en danger. C'est très difficile. J'ai une histoire un peu triste. Au moment où je vis ici au Brésil, je ne sais pas où se trouve mon père. La première chose, ma mère a été tuée à la guerre de l'Est du Congo. Donc je suis ici, sans mère, sans père. Mon père, je ne sais pas s'il a envie. Ao mesmo tempo em que aumenta esse fluxo de mobilidade, as leis migratórias são cada vez mais restritivas. E quando elas são muito restritivas, nem sempre elas inibem o movimento, mas elas vulnerabilizam as pessoas que estão migrando. Alors, je suis d'abord un architecte de profession. Je suis un activiste des droits de l'homme. Alors, un jour, nous étions, je peux dire, c'est une forme de... Nous étions kidnappés, je peux dire.
On nous a kidnappés, nous étions au nombre de 5. Parmi ces gens qui nous ont kidnappés, il y a eu une de ces personnes qui parlait une langue que moi je connais bien, une langue maternelle que je maîtrise bien. Alors il avait compassion de moi, il a cherché à faire quelque chose pour que je m'enfuie. Il m'a aidé. O que a gente observa é que muita gente chega de uma situação de muita violência. E a violência pode ser de vários tipos. Pode ser desde a violência da guerra até a violência da miséria. São muitos tipos de violência e como cada um vai lidar com isso, que tipo de sofrimento essa violência, esse deslocamento súbito vai causar nessa pessoa é muito singular. Si me mataban, no sabían de dónde soy. Si on est intelligent, la capacité de s'adapter, c'est très bien. Je pense opter pour la psychologie de la santé, parce que naturellement, je suis quelqu'un qui aime aider les gens, qui aime quand les gens sont en bonne santé. Il suffit qu'on apprend la langue et on connaît la culture étrangère qu'on vit, donc c'est pas impossible d'aider les gens que sont dans um país étranger. Os estrangeiros que chegam, sendo estrangeiros brancos, sendo estrangeiros europeus ou norte-americanos ou canadenses, são muito bem recebidos. Mas os estrangeiros que sempre foram considerados outros, porque eles eram minoritários quantitativamente falando, né, os africanos, então esses começam a despertar no imaginário aquilo que de alguma forma nos liga a um período que é o período da discussão sobre a migração europeia, né? Especialmente italiana, né? Então eles trazem doenças, né? Nós queremos um país moderno, né? Então essa discussão que estava no século XIX parece que ela vem sendo retomada hoje, né? Se queremos um país moderno, temos que receber imigrantes de tez clara e imigrantes modernos. Africanos são selvagens na concepção de muitos brasileiros, o que é um grande absurdo. A realidade é que nós avançamos mais nas políticas repressivas do que nas políticas sociais. Nós temos, no caso de São Paulo, por exemplo, muito antes de se pensar em um acolhimento para migrantes, que agora está sendo criado, tanto no âmbito estadual como na capital e nas metrópoles, né? Estão sendo criados acolhimentos públicos específicos para migrantes. Muito antes disso, o Estado de São Paulo já tem um presídio especialmente criado para migrantes, para estrangeiros. Então, o que a gente vê é que as políticas repressivas e os processos legais, né? Mas as políticas públicas repressivas avançaram mais do que as sociais. Agora as sociais estão tentando se organizar para dar conta desse público que é nosso. Nesse sentido, que o trabalho que a gente faz, que a gente chama de intervenções psicanalíticas, clínico-políticas, né, ele vai justamente intervir nessa possibilidade de restabelecer com uma mediação, né, um laço com a própria cultura, considerando, né, as tradições que não precisam ser negadas, para que ele possa estabelecer outros laços, né, com a outra cultura. Então, receber um imigrante, um refugiado, é também se abrir para se transformar. Não é só querer que o outro se adapte, né, ou se molde a uma sociedade pré-constituída e, nesse momento, idealizada, como se a sociedade que recebe já estivesse pronta e acabada e boa, né? Mas em meio aos conflitos estabelecidos pela imigração e às dores que a fragilidade desse momento implica, qual é o papel do psicólogo? Como ele pode ajudar a aliviar o choque do novo? Eu acho que a situação do abrigo tem particularidades, falando da casa do migrante, né? Que é o lugar onde eles estão vivendo naquele momento. Então, é muito diferente de ser um equipamento de saúde, em que as pessoas vão ou são direcionadas para lá e tem já um recorte. As pessoas estão lá vivendo, não necessariamente elas querem conversar com o psicólogo naquele dia, mesmo que já tenham conversado antes, ou enfim. Então, nesse sentido, como é que a gente constrói a demanda do atendimento, eu acho que tem particularidades no nosso trabalho nesse lugar.
pensando em coisas para te contar, assim, desde atendimentos em que a gente está sentado e uma pessoa vem até a gente procurar a gente para conversar e contar um pouco da história, e isso vai construindo a relação que pode se constituir em terapêutica de atendimento e pode também não se constituir. Pode ser uma conversa que foi necessária aquele dia para aquela pessoa, e tudo bem. Assim como a gente pode procurar uma pessoa que o assistente social comentou que parecia estar em sofrimento, ou que a gente observa que está isolada, e a gente oferece a nossa escuta. Nas políticas sociais, em geral, o psicólogo tem papel fundamental. Só que para ele exercer esse papel, ele tem também que se trabalhar, porque é uma situação nova também para nós, né? Para nós profissionais. Então, nós temos que lidar com os nossos preconceitos, com a nossa intolerância. Nós temos que desenvolver esse respeito pelo outro, pela diversidade, porque senão nós não vamos conseguir de forma nenhuma fazer essa inserção. Falta uma política global. Eu chamo que estamos numa política emergencial. Se faz as coisas ou porque o governo é pressionado pela mídia, então vamos dar a carteira de trabalho aos haitianos no mesmo dia. O congolês demora 1 mês e meio, o angolano 1 mês e meio. Ah, mas por que agora a prioridade é haitiano? Oferecem curso de português, então Pronatec para, de novo, haitiano. Aí fui brigar na prefeitura, falei, e os outros? Consegui um pouquinho ampliar para os francófonos, mas árabes e todos os outros, nada. Então, realmente, a gente repara, trabalhando no mundo da migração, que falta uma visão global. No máximo, se dá algumas respostas fragmentadas, não coerentes, a partir da pressão social e da mídia. A opressão que eles sofrem não é só por ser estrangeiro, é por ser estrangeiro e mulher, estrangeiro e negro, estrangeiro e com uma religião com a qual a gente não está habituado a conviver aqui. E são as violências que todo mundo sofre na nossa sociedade. Então, eles não estão vindo e com a máscara só de sou estrangeiro e agora. Eles estão vindo viver numa sociedade que tem uma série de contradições e uma série de questões que ainda não foram superadas. No caso, por exemplo, do acolhimento institucional, o psicólogo vai ser necessário para lidar com a diversidade, com a convivência entre os diversos que vai acontecer dentro do mesmo espaço físico que é o acolhimento. Lá vão estar diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes modos de ver o mundo, visões de mundo, diferentes línguas, diferentes etnias. E a convivência é necessária e o respeito mútuo é necessário. E isso tem que ser trabalhado. A intolerância tem que ser trabalhada para que ela possa se transformar em tolerância e convivência, né, em respeito mútuo. O psicólogo tem um papel fundamental nisso. A Caritas é uma entidade que trabalha com os direitos humanos dos refugiados no Brasil. A Caritas faz a mediação entre a Polícia Federal e o imigrante e acolhe estrangeiros que entram no país acuados pela violência em sua terra de origem. Um trabalho delicado e sensível. Nós focamos assim o sujeito em sua humanidade. A gente tenta ver nessas pessoas assim que aparecem com problemas diversos, de perseguições, né, de traumas, de violências que eles sofreram. I'm escaped from Syria before 3 years. 3 years. I'm going to Turkey. I'm escaped to Turkey. Syrian is not saved. My son and brother, it's killed. O Brasil é o único país que recebe, né, de todos, porque a Europa, né, os países europeus, os Estados Unidos, o Canadá e outros países que eram mais tradicionais para receber refugiados, né, fecharam as fronteiras. I have a house in Syria. After that, Bashar al-Assad killed every daughter, every children, every woman, and my house is down. After that, I'm so sorry. As pessoas têm que trabalhar. Agora, como é que elas vão trabalhar se elas não falam português?
né, não conhecem a cultura no Brasil, não conhecem o sistema de trabalho. E praticamente elas têm que trabalhar em alguns meses. Nem tem essa possibilidade de fazer adaptação, né, para poder, enfim, poder conhecer melhor até o sistema de trabalho no Brasil. Toda a formação, por exemplo, que eu tive na social, e na comunitária, e na clínica, eu uso tudo, de acordo com a situação. Para trabalhar com imigrante refugiado, você tem que saber um pouquinho de tudo. 2 desafios, um para todo mundo, todo brasileiro ou imigrante que está morando no Brasil. Para olhar o imigrante, que pode ser de outra nacionalidade, o boliviano que olha o peruano que olha o haitiano, então o brasileiro que olhar o outro se libertando dos preconceitos. Estamos ainda numa sociedade brasileira cheia de preconceito e também de racismo. Acho que isso é um policiar-se, se autotrabalhar, cada um, começar de mim mesmo, todos nós, para melhorar, se libertar dos preconceitos. Olhar o outro não como uma ameaça, mas como uma riqueza. Em nível político, acho que é urgente mudar a legislação e criar uma verdadeira política migratória, que atualmente não tem. A raiz de hospitalidade e hostilidade é a mesma, né? Então, se o povo brasileiro é considerado hospitaleiro, né, você tem aí uma ambiguidade também com essa hostilidade que está dentro, muitas vezes, dentro do mesmo ato, né? Então, você aceita desde que o outro se conforme, a princípio, em certas regras, ou seja, se dispa daquele que ele é, né? Então, é uma hospitalidade, mas é uma hostilidade em relação justamente ao que ele traria de importante, de transformação em relação às novidades que ele está trazendo e que fazem dele, então, um sujeito e não apenas alguma vítima de situações políticas e sociais, mas um sujeito que tem o que dizer e que tem também o que contribuir para a nossa sociedade. O território abalado. No próximo Diversidade, a ação da psicologia, da sociedade e dos órgãos públicos em situações de desastres e de emergência. Olha a situação que tá o rio. É um esgoto a céu aberto. Fora de casa. Mora aqui somente eu, minha filha, e minha casa tá toda rachada, caindo, sozinha, jogada no mundo. A vida dela toda tá aqui.